Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Receba a palavra do Senhor em seu coração, com avidez, fé e esperança. O nosso texto está lá em Lamentações de Jeremias, em seu capítulo 3, versos 22 a 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para todos que esperam por ele. Oh Deus, precisamos da tua palavra, precisamos, Deus, carecemos, necessitamos. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao teu mandar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o nosso tema da nossa mensagem é esperança. Deus promete, eu espero e a bênção chega. Como esteve a sua vida? Como está a sua vida agora, hoje? E como estará a sua vida amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem? Talvez você não sabe responder as duas últimas perguntas. Difícil é dizer de uma situação difícil que nós nos encontramos e muito menos prever como ficará a nossa situação no futuro. Mas podemos, às vezes, amargar, pensar na situação que já aconteceu em nossa vida. Talvez hoje apenas reste na sua vida esperança. Só tem isso, pastor. Esperança. Se assim for, Deus quer começar a partir daí, da sua esperança nele. É um quadro como Israel se encontrava, amados. Jeremias foi um profeta do cativeiro. Foi ele que levou uma carta para aquele povo que lá se encontrava, para que ainda no problema, no desafio, no opróbrio, no abandono, causados por eles mesmos, de desobediência ao Senhor, houvesse uma carta de esperança. Deus havia orientado a Israel para fazer, e ele não fez. E também dito para ele não fazer, e ele fez. Talvez seja o caso hoje da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Deus já tinha dito, não faça, e você fez. Não faça, e você fez. E disse para você, faça, e você não fez. Foi a mesma coisa que aconteceu quando Jeremias levou essa mensagem ao rei. O rei deveria se arrepender, entregar-se o povo, para que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, não viesse para a cidade e destruí-la, como assim a destruiu. Os fatos, circunstâncias, problemas já ocorridos ao povo de Israel, se nós em nossas vidas agora, se nós os deixarmos em nossa mente, somente trazem tristeza, desânimo, prostração, lágrimas e escuridão. É isso que o quadro que Lamentações de Jeremias, o mesmo profeta que foi o lídio arauto da palavra de Deus, foi instrumento de Deus para evitar que algo acontecesse, está agora padecendo, está agora fotografando aquela situação terrível em que Israel estava vivendo. Mas tem algumas atitudes que nós podemos tomar nesse contexto, se você assim o estiver vivenciando. Primeira coisa, nós precisamos falar e compartilhar com Deus, amados. Deus gosta de ouvir. Está lá no verso 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do vireno. Verso 20, minha alma continuamente os recorda que abate dentro de mim.
Às vezes até as palavras nos secam, né, na garganta. Tamanha aflição, a dor, a angústia das situações que fizemos ou deixamos de fazer, ou que estamos passando, ou que até trouxeram sobre as nossas vidas, e elas chegaram e parecem que não tem mais jeito. É como o relato de Jeremias para nós. Mas nós temos o verso 21. Envolvidos por essa situação caótica, o verso 21 emerge e diz, o profeta diz, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Se ele disse que quer trazer à memória aquilo que pode dar a esperança, é o que ele já tem dentro da sua memória. É ou não é verdade? Como relembrar um fato que não aconteceu? Ou o que aconteceu que eu fiz e agora parei de fazer? A pergunta é, o que você tem dentro da sua memória para te dar esperança? Agora! O que tem? Há muitas pessoas que sofrem duas vezes. Primeiro, pelas circunstâncias adversas, terríveis que vêm sobre a vida. Segundo, que não têm esperança. Ou até creem que a esperança deles morre. O que adianta uma esperança que morre? A nossa esperança jamais morre. Porque era Jesus Cristo, o Senhor, entregou-se o Calvário, foi sepultado, mas ressuscitou o terceiro dia, está vivo ao lado do Pai, e porque ele vive eu posso crer no amanhã, e um dia voltará para nos buscar. Ele mesmo é a nossa esperança. Se não tem, então comece agora a lembrar de Jesus Cristo entregue na cruz por você, que ressuscitou por você, e que voltará por amor de você. Como já dito, Jesus é a nossa esperança, onde tudo acaba. Ele recomeça, traz luz à escuridão, ânimo ao desânimo, alegria nas lágrimas, vida eterna na morte eterna, porque ele veio para nos dar vida e vida em abundância, como diz o apóstolo João. Eu quero compartilhar nesses momentos finais os motivos de Deus para dar bênçãos em seu presente. Agora, é agora. E futuro, não importando as condições que se encontra a sua vida e família. Eu vou tirar tudo da Bíblia. Jeremias, então, traz à memória aquilo que dava esperança a ele, porque ele foi instrumento, não somente de levar até o povo de Israel a condenação, mas também foi portador da carta de esperança. E ele diz, no verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Misericórdia tem a diferença de graça. Graça é favor imerecido, que chega da parte de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e que nós não merecemos. Graça é isso, mas misericórdia não. É uma transgressão quanto à qual nós fizemos. É um pecado. É algo que nós fizemos contra a vontade e o amor e a bondade de Deus e merecemos a reprimenda, merecemos a correção. E Deus, com as suas misericórdias em Cristo Jesus, o Senhor, impede que elas cheguem às nossas vidas. E Jeremias está a dizer, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Gosto demais desse texto. É elas que nos livram. E ele ainda acrescenta, porque suas misericórdias não têm fim. Não importa o quanto você fez, o quanto profundo você entrou. As misericórdias são capazes de te alcançar, de te tirar desta situação, de te cobrir, de te proteger, de te livrar, amados. É isso, e é agora, que a misericórdia do Senhor nos alcança. Esta é a primeira coisa. Traz agora a tua memória, o teu coração, a tua situação real. Segundo está no verso 23, renova-se a cada manhã. Como já dito, grande é a sua fidelidade. Nós servimos a um Deus fiel, ainda que sejamos infiéis. Deus não muda, e essa é a razão de não sermos consumidos, como diz o livro de Ageu.
É isso, amados. Deus é fiel. Toda a sua promessa ele vai cumprir, como diz no livro de Josué. Todas as promessas de Deus se cumprem, ainda que ele tenha os seus tempos e propósitos para fazer tais promessas chegarem em nossas vidas. Não é que ele tem que preparar a promessa, não. É que nós não estamos preparados para recebê-las. Deus é fiel. Se você tem uma promessa, você tem uma bênção. Como dito no nosso tema de hoje, você precisa apenas esperar. Esperar. Ainda que algumas delas ele pode te entregar é agora. Porque Deus tem esse poder e essa decisão que cabe somente a Ele. Deus é fiel. Deus é fiel. Não viva por aquilo que você vê, viva por aquilo que você crê, amados. Crê. E o verso 34 diz que Deus é a minha maior porção. Deus tem que ser o primeiro na sua vida, o último na sua vida e o melhor da sua vida. Israel não tinha nada, mas seria o Deus de Israel. Jeremias estava lembrando disso. O melhor do que a provisão de Deus é o provedor, ainda que muitos não pratiquem isso e esquecem disso. Começa adorando a Deus e usar a provisão. Depois, quando não percebe, começa a adorar a provisão e usar a Deus. É isso, Deus está alcançando. Nunca esqueça, o melhor da nossa vida, tendo ou não tendo, chegando ou não chegando, é Deus. E por fim, o verso 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Enquanto Deus trabalha na sua vida, você espera nele. É isso. A palavra nos confere isso. E em silêncio, e a sua salvação chegará. Tem esperança. Deus promete. Você espera e a bênção chega. Que seja assim na tua vida. Que seja assim agora na sua vida. Se ergue, se levanta. Estende as suas mãos, porque as bênçãos de Deus já estão liberadas. E Ele tem um tempo, uma oportunidade, um momento para fazê-las chegar na sua vida e pode ser agora. Portanto, vamos orar. Oremos ao Senhor da esperança, oremos ao Senhor das promessas, oremos ao Senhor da fidelidade, da bondade e da misericórdia, do amor e da salvação. Pai, a tua palavra foi pregada aos corações. Tu é o Deus da salvação, mas tu és o Deus da fidelidade, da misericórdia, da graça. Tu é o Deus que faz a ferida, mas é o Deus que cura a ferida. Não precisa a gente entender isso. O que importa é que tu está conosco aqui agora. Tu está com teu filho e a tua filha nessa situação, nessa labúria, nessa situação difícil que ele está enfrentando. Leva para ele, Deus, a tua graça, o teu amor e a tua fidelidade. Nós te agradecemos pela tua palavra em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.